Pesquisa do Instituto ProLivro mostra que o brasileiro lê, em média, 5 livros por ano. E o principal livro citado entre os entrevistados é a Bíblia. E ela é citada também como um dos livros mais importantes lidos pelos brasileiros. Sobre a questão do segmento de livros católicos e a leitura da Bíblia, nós vamos conversar com Teobaldo Heidmann, que é da editora Vozes, uma das principais editoras católicas do Brasil. Teobaldo, muito obrigada pela sua participação conosco no FG Entrevista. Eu queria te perguntar o seguinte: o que explica até hoje a Bíblia ser um dos livros mais lidos pelos brasileiros? André, então, em primeiro lugar, eu te agradeço pelo convite e é um prazer sempre poder falar sobre livros e o mercado editorial. Eu acredito que é uma soma de fatores, né, que a, leva a ter esse grande índice de respostas em relação à leitura da Bíblia. Primeiro, é a gente entender que a gente é um país cristão, né? E a influência da Bíblia ela é presente em todas as igrejas cristãs, não só a católica, mas em todas as outras, né? E ela é a base da formação do cristão católico e das demais igrejas cristãs. Então, isso praticamente coloca a Bíblia em todos os lares do Brasil. E em muitos lares não cristãos, né, também possuem a Bíblia por alguma tradição familiar ou até por interesse na Bíblia como um livro de cultura, de história, e isso cada vez mais está presente também entre as pessoas cultas, né, que não necessariamente são cristãos. Então esse é um fato, né? Um fato histórico, um fato importante. De fato, a Bíblia ela faz parte da nossa vida enquanto sociedade brasileira. Mas existe um segundo fenômeno que aí é um pouco discutível, né? É que a pesquisa normalmente pergunta às pessoas qual livro que ela mais lê ou que ela lê, e a Bíblia vem em primeiro lugar quase que como uma de forma espontânea, porque ela está presente na família, né? Então, ao não se lembrar de um outro livro ou de uma outra biografia que ela leu, ela cita a Bíblia. Então, também tem um pouco essa influência da Bíblia como um livro que está no nosso dia a dia. Então, os respondentes automaticamente falam a Bíblia em primeiro lugar. Mas, de fato, a Bíblia é o livro mais vendido, segundo informações que a gente tem das editoras e da somatória de vendas. Você tem uma vendagem superior a 1 milhão de Bíblias católicas e de 5 milhões de Bíblias evangélicas, né, ao ano. Isso é muito comparando com um dos principais best-sellers que pode vender até 500, 1 milhão de livros ano. Então, de fato um fenômeno muito interessante essa quantidade de exemplares vendidos da Bíblia todos os anos. Agora, Teobaldo, nós estamos há um ano da pandemia, um ano vivendo essa novidade no Brasil e no mundo. Como que está o segmento de livros católicos? Tem conseguido superar essa crise? Tem vendido de acordo com as expectativas? Então, André, a gente tem algumas questões aí bem interessantes para serem analisadas e observadas. Ontem mesmo eu fazia um estudo rápido sobre esses 3 primeiros meses, né, do ano. Estava até olhando um pouco as estatísticas do mercado no segundo semestre do ano passado. Então, você tem uma crise ou uma queda muito grande no início da pandemia, ou seja, 1 ano atrás, exatamente, no início de abril, que nós quase não víamos nenhum cenário possível.
E aí, a partir de julho, você começa a perceber duas tendências muito claras, né? Uma é a compra de livros via internet, o livro físico comprando nas redes, nas plataformas de venda online, e você tem um crescimento também do livro digital, né? E sempre numa tendência da busca pessoal de leitura. Então, você tem um crescimento dos livros que demandam uma busca pessoal ou indicação de um influenciador ou de uma referência espiritual, religiosa, um padre, um religioso, mas sempre essa busca de um cultivo espiritual da sua religião, da sua espiritualidade. Muito também impulsionado pelas lives que nós fizemos, né? Tanto várias editoras fizeram, vários autores fizeram, cursos também online que foram promovidos. Então, isso tudo impulsionou uma busca por livros religiosos, especialmente ligados à questão da resiliência, ligados à questão do sentido da vida, da autoestima, da conversa, o poder da conversa, o diálogo não violento. Então, esses temas ligados à construção do desenvolvimento pessoal ou da necessidade de encontrar novos caminhos de convivência em meio à pandemia foram as áreas que tiveram um bom crescimento. Todos os livros que estão relacionados e que são muito importantes para as editoras católicas, as pastorais, como a catequese, que é uma pastoral bem orgânica, né, organizada, que dependem do funcionamento da instituição igreja, esses tiveram uma dificuldade muito grande e não conseguiram se recuperar ainda. Então, a gente tem que distinguir bem dois grandes eixos aí. Um é essa busca pessoal, essa cresceu, né, com temáticas bem relacionadas ao dia a dia, e a outra, que é toda a literatura voltada à formação da criança, principalmente nas pastorais, essa está com problema, porque as igrejas realmente não retomaram as atividades regulares ainda. Tá certo, então. Eu queria agradecer a sua participação, Teobaldo. Muito obrigada. Nós conversamos com o Teobaldo Heidmann, que é da editora Vozes. Ok, obrigado. Um abraço, Andréia. O Brasil perdeu nos últimos 4 anos mais de 4 milhões e 600 mil leitores, segundo dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. De 2015 para 2019, a percentagem de leitores no Brasil caiu de 56% para 52%. Já os não leitores, ou seja, brasileiros que não leram nenhum livro, representam 48% da população. Sobre o hábito de leitura, nós vamos conversar com a coordenadora da pesquisa, Zoara Faila, que é do Instituto ProLivro. Zoara, como a gente pode explicar essa queda no número de leitores? Pois é, eu acho que a gente tem que buscar aí vários probleminhas, né? Assim, a própria pesquisa mostra que as pessoas estão usando muito o seu tempo livre nas redes sociais, né? Então, aqueles que eram os potenciais leitores, nível superior, classe A, reduziram bastante o tempo para a leitura de livros, né? Então, esse é um dos fatores, mas a gente não pode deixar de olhar o que está acontecendo no nosso cenário externo, né? A gente teve aí um desmonte de políticas públicas, a gente teve bibliotecas importantes fechadas, né? Isso também impacta, né, na possibilidade de acesso ao livro, né? Então, na promoção de vários projetos de leitura, nós fizemos, inclusive, uma enquete com os projetos que nós temos cadastrados na plataforma ProLivro,
e muitos não estão ativos, né? Não conseguiram se manter, seja porque não conseguem mais patrocínio, seja porque agora, né, a questão da pandemia, aqueles que tinham mais atividades presenciais não conseguiram desenvolver atividades à distância, não têm ferramentas para isso, né? Então, a gente já notou uma queda, né, na aplicação da pesquisa, ainda antes da pandemia, mas a gente está muito preocupado com o impacto, né, dessa distância das pessoas, especialmente de populações mais vulneráveis do livro por conta, né, da dificuldade de acesso. Né? A gente sabe que houve um aumento, inclusive, durante a pandemia, na venda de livros, mas para essa população mais favorecida, né? Então, infelizmente, a gente mantém o patamar de 50% de leitores desde 2007, né? Com alguns, teve alguma elevação na terceira edição de 2015, depois volta a cair. Agora, por que que não temos mais leitores, né? Eu acho que, principalmente, a gente tem que olhar para o que está acontecendo dentro das escolas, né? A pesquisa também mostra, a gente tem uma pequena amostra de professores e a gente perguntou, né, quais são os seus hábitos de leitura? E é muito parecido com os hábitos de leitura dos brasileiros, né? Eles leem autoajuda, eles leem livros religiosos, principalmente esses livros foram citados, né? Então, a gente sabe que o professor é o principal mediador, né? Mas a mediação depende também de um repertório de leituras, né? Esse professor, primeiro, tem que ter um vínculo com esse aluno, entender qual é o seu momento, né? Esse olhar para o outro, esse vínculo é fundamental na mediação, né? Mas ele também tem que ter um repertório de leituras para indicar, né? Que sejam leituras interessantes, e como mediador, né? Ele é o grande, vamos dizer, ele faz o marketing, né? Ele vai dizer quem é aquele personagem, quem é aquele livro, por que é gostoso ler aquele livro. E se ele não domina, né, essas leituras, ele vai ter dificuldade para desenvolver práticas que sejam, vamos dizer, encantadoras, sedutoras, né? Então, a gente tem problemas dentro da escola, seja na formação de um professor leitor, seja nas dificuldades de acesso ao livro. Mais de 60% das escolas brasileiras não têm biblioteca escolar, né? Então, mesmo que o professor tenha todo esse repertório, ele não dispõe de um acervo dentro dessa biblioteca que ele possa, né, tá trabalhando, indicando nas práticas leitoras com os seus alunos, né? Então, eu acho que, e quando a gente olha para a família, a gente verifica que se a gente somar as indicações de pai e mãe como influenciador, a família é a grande influenciadora, principalmente nas faixas etárias, né? Entre as crianças. Mas qual família? Né? Mais uma vez, a gente sabe que é aquela família que é leitora, que tem nível superior, que tem livros em casa, né? E as famílias mais vulneráveis dependem da escola, né? E a escola a gente já falou um pouquinho sobre quais são os desafios, né? Agora, Zara, você acha que falta políticas públicas que poderiam incentivar a leitura, inclusive para que as escolas tenham bibliotecas, como você já citou, a dificuldade da biblioteca, e que as crianças, porque lógico, começa sempre pela criança, tenham mais gosto pela leitura? Sem dúvida, né? Eu acho que a gente precisa de políticas públicas mais efetivas e implementadas, porque a gente tem, né, a definição de que, a decisão, né, de que as bibliotecas deveriam estar em todas as escolas. A universalização das bibliotecas escolares, né, isso venceu ano passado e não houve essa universalização. A gente continua com 60% das escolas sem. Então, tem políticas públicas, né, mas a gente precisa, de fato, implementar essas políticas. Então, não temos essas bibliotecas e acho fundamental, né, quando você fala das políticas públicas, políticas que contemplem a formação desse professor,
né? E se esse professor não está formado pelas universidades, né? Se não desenvolvem práticas leitoras enquanto ele está se preparando para ser um professor, que tenham cursos depois de aperfeiçoamento, de especialização desse professor, né? E aí políticas que atendam a esses professores com essa formação enquanto ele já está em sala de aula, né? Então, sim, faltam políticas públicas para implantação de bibliotecas, faltam políticas públicas para atualização dos acervos. A gente viu também na pesquisa que o acervo é o item pior avaliado quando a gente pergunta por que você não frequenta mais bibliotecas ou por que não frequenta a biblioteca? Ah, porque eu não encontro os livros que eu gostaria de ler. Né? Então, temos problemas de políticas que não possibilita uma atualização, né, mais frequente, e com a participação das comunidades na atualização desses acervos. Falta política para pensar em como, se a gente sabe que dentro das famílias, né, você tem aí os principais influenciadores, por que não um kit, né, de livros para as famílias, para que elas tenham essa possibilidade, né, de ler para os seus filhos? A gente verifica que os pais que leem para os filhos, né, os pais que leem como exemplo, até aqueles que são presenteados com livros, né, a gente tem mais leitores entre essas pessoas que são beneficiadas com essas ações, né? Então, é fundamental, como você falou, ter políticas públicas que olhem para a escola, que olhem para o professor, que olhem para as bibliotecas e que olhem para as famílias, né? Eu acho que você forma leitores quando você tem mediadores que são leitores, sejam da família, sejam dentro da escola, o bibliotecário, né? Você forma leitores quando você disponibiliza e possibilita o acesso ao livro, né? E a gente tem que ter políticas que contemplem isso. Zoara, muito obrigada, viu, pela sua participação conosco aqui no FG Entrevista. Eu é que agradeço, porque é sempre muito bom a gente falar, né, da importância da leitura. Obrigada a todos. Espero que você tenha gostado da nossa conversa. Lembre-se que o livro é uma ferramenta de conhecimento e todo conhecimento é muito bem-vindo. Agradeço a sua participação, fique sempre conosco. Até mais!